Pronto. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, casa de aprendizado. Costumo falar que sempre é uma aula, porque realmente é uma aula cada quinta, cada domingo que se lê nessa casa, a gente aprende mais um pouquinho. E para não tomar muito tempo do nosso palestrante, Paulo, gostaria de convidar o professor para fazer a leitura inicial. Vamos ver se vai cair a que eu peguei a semana passada. Não. Eu vou escolher logo a número 2. E é? Olha, então passa. Boa noite, irmãos. Neste momento que nós iniciamos a nossa reunião, nós pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos oriente, nos abra os braços para nos receber e que possamos, com a aprendizagem dessa noite, abrir nossos corações, abrir nossas mentes, nossos pensamentos e permitir que também a gente possa se dirigir ao nosso Mestre Jesus com mais ânimo, com mais boa vontade e com a paz que Ele sempre nos propõe. É assim que eu desejo. A primeira missão dessa noite é uma leitura do Sinal Verde, do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, e ler a mensagem número 2, que fala de saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia. E faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescente da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. É assim que devemos saudar os nossos irmãos diariamente. Muito obrigado. Vamos convidar nosso irmão Vilas para fazer a peça inicial, por favor.
Pai misericordioso, e agradecemos por mais uma oportunidade de aqui estarmos, para ouvirmos mais uma mensagem sobre Ti. E esta mensagem toque em nossos corações e nos acompanhe, nos elevando espiritualmente. Que, ao chegarmos em casa, vejamos nossos familiares, nossos vizinhos com outros olhares, os olhares de amor, e nos comprometemos em sermos outras pessoas, um novo eu, um novo nascer. Obrigado, Senhor, por todos que aqui estão, pela nossa saúde, por esse dia que se passou. Que com essa mensagem de hoje possamos ser pessoas melhores. Assim seja. A permissão de Deus Pai, Todo-Poderoso, Jesus, Maria, nossa Mãe Santíssima, diretora dessa casa, Senhor, damos por iniciado a reunião dessa noite. Para quem não conhece, nosso irmão Cláudio, o palestrante da nosso professor. Bom, gente, boa noite. Deixa eu tirar a máscara para poder me entenderem melhor, né? No dia 15 de janeiro de 1861, um bocado de tempo, né? Allan Kardec publicava a primeira edição do Livro dos Médiuns. Nós temos aqui, tradução de Herculano Dias. Em 1857, 18 de abril de 1857, ele já tinha lançado o primeiro livro da doutrina espírita, né? O Livro dos Espíritos. Eu já ouvi gente dizendo assim, o Livro dos Espíritas, eu corrijo na hora, dos Espíritas não, dos Espíritos, não é nosso, é dos Espíritos. E aí em 1861 ele traz, justamente como eu disse, dia 15 de janeiro, essa publicação do Livro dos Médiuns. Que eu trouxe um pequeno resumo dele, não vamos nos deter muito nisso, apenas um resumo, para a gente falar um pouco sobre essa questão da mediunidade. E ele, ao lançar o livro, que ele denominou o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que contém o seguinte: o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Quando a gente vai ler o Livro dos Médiuns, tem uma gama impressionante de tipos, gêneros de mediunidade, né? E é leitura, não gostam muito não dessa palavra, né, Fátima? Obrigatória para quem é médium, para quem trabalha na reunião mediúnica, seja médium, esclarecedor, dirigente, passista da mediúnica, é leitura obrigatória. Os meios de comunicação com o mundo invisível, né? Como é que se comunica-se com os espíritos? O desenvolvimento da mediunidade, tem um capítulo só para isso. As dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, que é a prática espírita mesmo, né, do fenômeno mediúnico. E ele constitui o segmento ou sequência do Livro dos Espíritos. Então, lê-se o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina. Não se pode conhecer a doutrina espírita sem ter a base, que é o Livro dos Espíritos. Não é uma regra absoluta. Eu conheço pessoas que leram outros livros espíritas, se encantaram pela doutrina, mas se nos perguntam quais os dois primeiros livros que a gente deve ou pode indicar para quem está começando, chegando na doutrina espírita, conhecendo a casa espírita: Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, a depender da pessoa, tem aquela pessoa que está curiosa, é a busca da curiosidade sobre a doutrina, aí vem o Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas, muito gostoso de se ler, fácil de se ler.
e o Evangelho para aquele que sente a necessidade do consolo. Porque muitas vezes, lógico, cada pessoa tem um jeito, né, de absorver isso, mas nós sempre recomendamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E é lógico que depois dessa leitura do Livro dos Espíritos, aconselha-se, como o próprio Kardec coloca, a leitura do Livro dos Médiuns para entender o fenômeno da mediunidade. E ele é dividido em duas partes, né? Com 4 capítulos na primeira parte, que é noções preliminares, onde Kardec dá uma base, e 32 capítulos na segunda parte, que ele fala das manifestações dos Espíritos. Isso é o corpo do Livro dos Médiuns. Vocês pegarem, esse é o corpo dele. E a gente não vai ficar falando dessas coisas todas, porque isso fica cansativo. Nós pegamos aqui 3 excertos da introdução do livro, né? Muita gente não gosta de ler introdução de livro, né, gente? Introdução já está dizendo, é um preparo para o livro. E aí eu vou ler esses 3 resumos da introdução para a gente fazer nossa conversa sobre a questão da mediunidade e Livro dos Médiuns. Até porque a mediunidade está presente entre todos nós. Crentes, ateus, espírita, católico, evangélico, budista, taoísta, qualquer ista que for, todos nós temos os rudimentos da mediunidade. Já afirma lá Kardec no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no item 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Então vamos lá, o primeiro tópico diz assim: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos tocam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. E feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que a leitura desta obra, o Livro dos Médiuns, devem muitos terem logrado evitá-los. Esse é um resumozinho do primeiro da introdução, um tópico da introdução. E eu destaquei justamente esse ponto quando nós ignoramos os princípios da doutrina espírita. Eu já falei, nós já falamos nos nossos estudos, né, Fátima? Na quarta-feira a gente cita muito isso. Eu nunca esqueço de uma senhora, eu estava na casa de um amigo, e ele é simpatizante do Espiritismo, e a gente estava fazendo uma reunião, um bate-papo, quando ela olhou para mim e falou que a filha tinha um problema de saúde. E aí eu fiquei esperando ela dizer qual era o problema de saúde. Eu não sabia, seu Cláudio, que o problema dela era esse. Aí eu, uau, esse, Espiritismo. Aí eu tomei um susto, né? Eu não sabia que Espiritismo era doença. Na cabeça dela, Espiritismo era um problema que a menina tinha. Isso é evidente, é tão evidente o desconhecimento, essa ignorância dos princípios da doutrina, que ainda hoje, em pleno século XXI, as pessoas não sabem. Quando eu falo as pessoas lá fora, aquelas pessoas que não frequentam sempre, não leem, não estudam, e hoje tem palestra nos canais do YouTube assim, né, Marcos? Até enjoar. Então a maioria das pessoas não sabem o que é Espiritismo. E o pior, que esse é um mal da própria criatura humana, não procura saber e vem expor opiniões pessoais, levianas, porque quando você fala do que você não conhece, você está sendo leviano, irresponsável. Eu não lembro se eu já citei aqui na palestra, um dia lá no meu trabalho, a gente estava na Copa, no horário do almoço, uma colega de trabalho olhou para mim e disse assim: Cláudio, Vale do Amanhecer é Espiritismo? Eu disse: não é Espiritismo. E o que é Vale do Amanhecer? Eu disse: não sei. Não sei, já ouvi falar, mas não sei o que é. Sei que tem na nossa cidade, mas não sei o que é. Nunca estudei, não sei do que se trata. Ela fez assim: eu ouvi dizer. Aí eu disse: você ouviu dizer nada. Você foi lá, leu, pesquisou, estudou, perguntou a quem pratica, a quem é praticante dos procedimentos que eles vivem? Não, então você não pode falar. Nem do Vale, nem do Espiritismo, você só pode falar daquilo que você conhece. E quando a gente vem para a mediunidade, então, a coisa complica, porque as pessoas, nós vivemos num país onde
todo mundo é livre, e é um direito, para professar sua religião. Não é verdade? Tem lugares pelo mundo afora que a pessoa não tem essa liberdade, não tem sequer esse direito. Mas, no que diz respeito à mediunidade, a doutrina espírita tem um roteiro seguro, desde que se siga o roteiro da prática mediúnica espírita, que é aquela praticada dentro dos centros espíritas. Fora do centro espírita, a mediunidade é exercida e cada um é livre para fazer o que bem entender. O problema é quando a pessoa chega na casa espírita, quer exercer a mediunidade na casa espírita e quer trazer os vícios, os atavismos que tinha lá fora e quer trazer, e entra em choque, porque prática mediúnica espírita é extremamente disciplinada, não é robotizante, você não vai virar um robozinho ali, mas requer disciplina, responsabilidade, compromisso. Mediunidade sem disciplina, responsabilidade e compromisso é mediunidade destrambelhada, é carro sem freio descendo a ladeira. Aí você já sabe o que vai acontecer, não é? Natural é o segundo ponto, o segundo resumo que nós trouxemos. Natural é que entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos. Esta obra se destina a lhes achanar, ou seja, aplanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos. Kardec sempre coloca toda a obra mediúnica, a obra, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, em toda a codificação, a necessidade de estudar-se a doutrina para poder exercer a sua prática. Em tudo na vida, né, gente? Em tudo. Eu não posso querer fazer o trabalho de Marcos se eu não sei nem para onde vai. Às vezes ele me dá uma carona e vai conversando e eu fico sem entender algumas coisas perguntando, porque ele já sabe, ele estudou, pratica, estuda, revisa. Então eu não posso dar palpite no trabalho dele. Né, Marcos? A história da televisão, né? O cidadão levou a televisão e já chegou dizendo qual era o defeito. E bom, se trouxe, por que não consertou? E não era o defeito. Então tem pessoas que querem exercer a mediunidade ou querem praticar, vamos usar a expressão de Kardec, praticar o espiritismo prático, sem o devido estudo. E aí vem a questão da disciplina. De entender, por exemplo, quem nunca ouviu essa expressão que atire a primeira pedra, viu? Espírito baixou em fulano. Você já ouviu isso? Né? E lá no centro espírita, baixou o espírito de quem? Aí eu não vi ninguém descendo lá. O espírito entrou dentro da pessoa, entrou um espírito em fulano. O espírito não baixa e não entra em ninguém. Nunca fez isso, em momento nenhum. E a pessoa insiste que é assim. Nós temos direito, temos o dever de respeitar a opinião de todo mundo. Mas, porém, entretanto, todavia, a doutrina me ensina diferente. Me mostra, nos mostra, porque nós temos a experiência prática das reuniões mediúnicas. Mas aí eu quero me comunicar com os espíritos. Todos podemos? Podemos. Todos devemos? Devemos. Conseguiremos? Não necessariamente. Porque há inúmeros fatores que pesam na hora de uma comunicação. Fatores que dizem respeito a nós, fatores que dizem respeito aos próprios espíritos, e o primeiro deles chama-se autorização para tal. Ter autorização, ter condições para tal. Lembro bem de um dia que uma pessoa nos procurou porque um parente havia falecido recentemente de uma doença muito dolorosa, aquela lenta e dolorosa, e ele já queria se comunicar com o pai. O cidadão era médico. E aí eu perguntei o seguinte: você, como médico, enquanto médico, você permite que todo mundo da família, parentes, amigos, né, aderentes, entrem lá na UTI para visitar o paciente que está lá? Isso não, de jeito nenhum, não pode. Por quê? Porque existem normas, regras, posturas. Agora imagine alguém que desencarnou recentemente. Você acha que se você fosse um médico, você fosse um guia espiritual, estivesse dentro daquele espírito que acabou de desencarnar, de uma doença prolongada,
né? Que a gente acha que desencarnar é tão fácil quanto parece. Não é não, gente. Nós ainda somos muito apegados à vida física. Ou não somos? Aí eu pergunto assim, quem quer desencarnar agora? Alguém quer? Alguém está pronto? Alguém está pronto? Aí todo mundo fala, não, eu tenho muito tempo ainda na Terra, tenho muita coisa para fazer. Então, comunicar-se com os espíritos, nós temos as nossas reuniões mediúnicas. Muitas pessoas perguntam assim, mas ela é secreta? Eu disse, não. No Joana de Anjos, quando estava funcionando normal, antes da pandemia, nessa salinha ali, toda terça e quarta-feira. Então não é secreta. Tem hora de começar e hora de terminar. Mas para que você tenha acesso, você precisa conhecer a doutrina, conhecer como é o processo de uma comunicação mediúnica. Não entrar numa reunião mediúnica com esse conceito que espírito baixa e entra dentro de você. Nosso querido Divaldo passou uma situação constrangedora, ele relatando em uma palestra, em um livro, que ele, em um seminário sobre mediunidade, e vocês imaginam que um seminário com Divaldo é assim, 1000 pessoas, né? Lotado, gente em pé. E aí teve um momento de perguntas e respostas, né? A plateia fazendo perguntas sobre mediunidade, Divaldo respondendo, quando uma das pessoas da mesa diretora fez a seguinte pergunta: irmão Divaldo, como é que a gente incorpora? Aí quando Divaldo ia explicar, ele fez, a gente chupa até engolir, né? Ele já foi perguntando e respondendo, né? E ficou aquele clima. E ele disse assim, olha, é incrível como uma pessoa que diz que estuda a doutrina vem dizer que se engole pelo espírito. Não queira imaginar o resto não, né? Porque realmente não faz nenhum sentido. Então os espíritos, para se comunicarem, têm necessárias certas condições. Tem alguns aspectos, algumas situações que são analisadas pela espiritualidade para permitir que o espírito se comunique. Nós que somos espíritas trabalhadores, quantas vezes nós passamos anos para receber uma comunicação do ente querido? Não fala? Quantos anos? Quando eu fui a primeira vez no centro espírita, eu fui com essa intenção. Meu pai tinha morrido há pouco tempo. Olha, eu vou frequentar agora no centro espírita, que dia o papai tiver, vai chegar lá e vai baixar e vai falar comigo. Baixar. Oi, inocente, faz 24 anos que ele morreu, até ainda estou esperando ele baixar e vir, mas não baixou. E aí Então, as nem pessoas, teve o merecimento. as pessoas Nem perguntam, ele. exatamente, mas por quê? Nós nos encontramos com nossos entes queridos muitas vezes todas as noites. Um pai que partiu, uma mãe, um filho, nos encontramos todas as noites. Eu lembro de uma mulher, uma senhora, que perdeu um filho ainda criança. Esse é um caso que aconteceu na minha família. E a pessoa nos contava o seguinte, que ela não se conformava com a morte do pequeno filho. Que tudo isso é a falta de educação que nós não recebemos, a educação que nós não recebemos para vivenciar o fenômeno chamado morte. Saudade, todos nós vamos sentir. Não é proibido, olha, vamos lá, não é proibido ninguém chorar de saudade, nem sentir saudade. Às vezes quando alguém diz, mas fulano é espírita e está ali a lágrima descendo no velório. Ué, ele não tem sentimentos? Ou então ele é frio. Ou ele é frio, mas você sabe o que a pessoa... Nós temos uma amiga que ela é curiosa, ela é uma pessoa maravilhosa, super alegre, só que quando ela fica nervosa, ela ri, tem crise de riso. E um dia ela chegou para mim e disse, Claudinho, no velório do meu irmão, todo mundo chorava, eu era a única que ria, gargalhava. E eu olhei para ela assim, você riu no velório da sua irmã? Eu ri, Claudinho, eu estava louca para chorar, sofrendo com meu irmão ali, ele faleceu. E a mãe disse, e sua mãe? Eu disse, minha mãe era com um texto, a mãe é muito católica, com um texto na mão e olhando para mim assim, como quem disse, eu vou te pegar. Mas ela tinha essas crises e começava a rir. E essa senhora, ela não aceitava a morte do filho. Todas as noites eram antes de dormir chorando. E ela teve, vamos primeiro ver o sonho, né? Porque sonhos é a nossa experiência na vida espiritual e nós não guardamos toda a lembrança disso. Aí vem aquelas imagens meio estranhas. Não vamos cair nessa história de interpretações não, viu gente? E ela teve um sonho uma noite com o seu filho recém-desencarnado ou falecido, como queiram chamar.
E ela conta que, caminhando, ia de encontro ao filho, que chegava perto dela como quem tinha tomado um banho, estava todo ensopado, molhado, escorrendo. E ele dizia para a mãe: mamãezinha, veja o que você está fazendo comigo. Eu nunca fico enxuto com suas lágrimas, porque era uma saudade de revolta, eram lágrimas de revolta. E ela conta que quando ele disse isso, ela acordou, e acordou bem, feliz. Primeiro pelo encontro, segundo porque ela tinha a plena certeza da imortalidade, que é exatamente isso a mensagem que a doutrina espírita traz. A imortalidade da alma. Ninguém morre, morre o corpo. O corpo se acaba, vai lá para o túmulo, apodrece, promove a vida de outros seres, mas a alma permanece imortal. Engana-se igualmente quem supusesse encontrar nesta obra do Livro dos Médiuns uma receita universal e infalível para formar médiuns. Médiuns não se formam como quem vai para uma faculdade se formar numa profissão qualquer. Absolutamente. A mediunidade é um dos nossos sentidos. Radica-se no corpo. Cada um tem uma característica mediúnica. Se você pegasse 10 médiuns videntes, cada um vai ter uma característica, com exceção de Chico Xavier. Tinha todas as mediunidades, os tipos de mediunidade possíveis. Cada um tem uma percepção diferente. Olha, gente, nós ouvimos às vezes, assistimos um filme, todos nós, vamos narrar o filme, cada um narra de uma forma diferente. Imagine receber a percepção dos espíritos, que podem ser influências boas ou más. Quem decide o caminho a seguir? Embora nós tenhamos aquela desculpa de dizer: ah, não foi eu não, foi meu anjo mau, meu obsessor, meu demônio. Ah, não fui eu não que tive essas ideias. É a má influência. E tem uma palavrinha terrível, o tal do encosto. É outra coisa que o cidadão chega no centro espírita dizendo: eu estou com um encosto. Dá vontade de olhar para a pessoa assim, não estou vendo nada encostar em você. São expressões, eu estou brincando, mas eu respeito quem usa, tudo bem. Mas dentro da casa espírita é preciso informar, esclarecer as pessoas. Principalmente quem não conhece a doutrina. Se ela vai aceitar aquela informação ou não, não é problema nosso. Quantas pessoas já disseram assim: ah, não acredito nesse negócio de reencarnação, não. Tudo bem, é um direito seu. Você vai reencarnar do mesmo jeito, viu, querido? Mas tudo bem. Continue sem acreditar, porque Deus não regrou o universo pelos nossos caprichos, mas sim pela sua sabedoria infinita. E a mediunidade, ela é justamente um caminho, um meio de demonstrar a nossa imortalidade. Se você pega a Bíblia e praticamente todos os livros sagrados de diversas religiões, existe ali o fenômeno mediúnico. Claro, calma, alguém vai dizer assim: ah, mas ali fala de anjos, demônios. Peguem lá a própria Bíblia. Vocês vão encontrar pelo menos 2 exemplos de espíritos desencarnados, ou seja, que já faleceram, se comunicando. E pelo menos um encarnado que vem se comunicar fora do corpo com o apóstolo Paulo. Ora, o fenômeno existe. E como diz Allan Kardec, não dá para negar fatos. Todo mundo sabe de uma história, ouviu falar de uma história, lógico, muitas vezes aumentada, né? Muitas vezes aumentada pela superstição, de boca em boca a coisa vai tomando um vulto que não é tão coerente assim, mas o fenômeno mediúnico existe. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos uma influência dos espíritos, do nosso anjo guardião, que nós esquecemos, só lembramos dele nos momentos de desespero, né? Aliás, nós só lembramos de Deus mesmo nos momentos de desespero. Raramente nós agradecemos, acordar pela manhã e agradecer a Deus pela oportunidade do novo dia. Pedimos muito, é verdade, pedimos, nós somos mal acostumados a pedir. E espírita então é que pede. Meu Deus do céu, a gente pede até na reunião pública aqui, quando chega a época de entregar a cesta básica, a gente pede. Não é fácil, a gente pede demais. Já está fazendo o bilhete. Mas é preciso agradecer a Deus essa oportunidade. Que bênção maravilhosa que nós temos de saber que nossos entes que partiram estão sempre em contato conosco, repito, em nossos momentos do adormecimento, do sono, e algumas vezes
quando há possibilidade, quando há condições, quando há o mérito, né, que nós temos dessa comunicação, receber a sua visita. Há vários livros de Chico Xavier e de outros médiuns com relatos de determinados espíritos, que um deles acho que é o Jovem no Além, se não me falha a memória, de diversos espíritos que desencarnaram e que vinham nas reuniões de Chico Xavier, traziam aquelas mensagens para os entes queridos, dando detalhes sobre a família, sobre pessoas que partiram antes deles nascerem, que somente a família tinha conhecimento. Era o exercício da mediunidade. Lembro-me bem de um caso curioso com Chico Xavier e sua mediunidade exuberante, de um casal que perdeu sua filhinha, de acho que de 1 ano, se não me falha a memória. E alguém pediu que eles fossem visitar Chico Xavier para, de repente, ter um consolo, receber uma mensagem, não daquela criança, mas dos espíritos amigos ou do próprio Chico. E eles disseram, mas nós não acreditamos nisso não. Nossa religião não nos permite acreditar nisso. Mas a dor era tão profunda, porque nós questionamos, por que uma criança parte tão cedo? Aí o Espiritismo nos mostra por quê. E aí foram, finalmente, né, dobraram aquele preconceito e foram até Chico Xavier, acho que era em Uberaba já. Chico Xavier tinha uma mediunidade extraordinária, e quando aquele casal chegou junto, antes que o casal falasse, ele já foi conversando, consolando e dizendo, não se preocupem, sua pequenina vai reencarnar em breve. Aí eles olharam um para a cara do outro e disseram, nós não acreditamos nisso não. Aí Chico, que era uma pessoa extremamente paciente, disse, mas é que vocês vão ter a prova do renascimento dela. Que prova? Tem um nome científico, não sei, tem um nome científico para isso aí. Ela vai nascer com uma mechinha branca aqui no cabelo. O que é que vocês acham que aconteceu? Nasceu uma criança com uma mechinha branca no cabelo. E eles ficaram chocados. E passaram a acreditar na mediunidade, na reencarnação, porque estava ali uma prova. Porque como é que Chico Xavier podia saber disso? Como ele ia saber que aquela criança ia reencarnar com um sinal de nascença? Que certamente foi avisado por Emmanuel. O livro dos médiuns, ele veio para dar às pessoas uma base segura na mediunidade. Se você quer exercer a mediunidade na casa espírita, é dever seu estudar o livro dos médiuns. Não é só ler, é estudar. Quanto tempo a gente está estudando, Fábio? Eu ia fazer essa pergunta. Quanto tempo a gente está estudando? Já tem, acho que Mais de 10 anos. A gente Vai termina, aí volta para o primeiro capítulo, e quantas vezes a gente percebe coisas que naquele momento, várias pessoas debatendo, porque esse é o objetivo e o foco da doutrina. A gente não tem pressa, né? Não tem que ter pressa. E principalmente, às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que não coloca a pessoa logo numa sala mediúnica, numa reunião mediúnica, para ela ver tudo logo e sair acreditando? Eu não sei dirigir. Alguém quer me dar seu carro para dirigir? Vira, quer me dar sua moto para dirigir? Eu não sei nem andar de bicicleta. E ainda faço o desafio de dirigir sem óculos. Eu sou sério. Vocês me dariam um carro para dirigir? Não, eu preciso aprender. Eu não posso levar uma pessoa para uma reunião mediúnica sem ela saber pelo menos as noções básicas, sem entender como é todo um procedimento. O que acontece, que não é nada de extraordinário não, viu gente? Por favor, não tem nenhum mistério, nenhum segredo. Os espíritos, como é que eles se comunicam? Enfim, eu falei tanto e não disse isso. Como é que os espíritos se comunicam? Se eles não baixam, não incorporam, é uma expressão que tem muito no movimento espírita, o médium incorporou, né? Não incorpora, não entra, a pessoa, ele não engole, o médium não engole ninguém. Como é que o espírito se comunica com o médium? Por sintonia. Essa é a palavrinha chave, sintonia. Então, muito cuidado com o que eu sintonizo. Porque aqui na casa espírita eu refreio todos os meus maus pensamentos, né? Aqui eu sou o santinho. Fátima pisar no meu pé, eu vou olhar para Fátima e dizer, irmã Fátima, pise no outro. Pise no outro, irmã Fátima, para o outro pé não ficar com inveja.
Mas será que lá fora, se Fátima, sem querer dar uma pisadinha, eu vou olhar e dizer, Fátima, você está cega? Está vendo não que eu estou aqui com meu pé? Então lá fora, nós não exercemos um pouco esse controle que nós temos, não é no centro espírita só não, em qualquer templo religioso. E aí qual é a sintonia que nós damos lá? Vou relatar um caso de Chico. Emmanuel sempre orientava Chico Xavier, né? Eu brinco sempre que as pessoas dizem assim, eu queria que meu mentor fosse Emmanuel, eu não queria não, porque ele era muito exigente. Dona Joana de Ângeles também muito exigente com o nosso querido Divaldo. E aí Emmanuel dizia a Chico o seguinte, Chico, não se irrite. Vamos fazer de conta que Emmanuel é o nosso guia espiritual e chegou para cada um de nós hoje de manhã e disse assim, na hora que a gente acordou, cada um ia ter seu rumo, né? Trabalho, escola, não se irrite. O que é que vocês responderiam? O que é que nós responderíamos? Podemos dizer? Não se irrite. Mas não me irritar, sim, não se irrite. Viu? Não se irrite. Hoje não se irrite. Aí você vem com o seu carro, para quem dirige, no sinal, o sinal fechou, né? Abriu e o motorista da frente se atrapalhou e não saiu, não passou a marcha, sei lá, e você está lá atrás, olhando para o relógio, atrasado para o trabalho, você se irrita e elogia a mãe do motorista da frente. Faz aquele elogio para a mãe do motorista da frente. Aí você lembra de Emmanuel, que disse, não se irrite hoje. Disse, meu Deus, Senhor, dá paciência, ilumina o nosso irmão da frente, para que passe a marcha, tire o pé do acelerador, sei lá como é que se diz. E aí Chico Xavier escutava isso de Emmanuel, não se irrite, não se irrite. Até que um dia, e ele era advertido pelo seguinte, não se irrite, porque as trevas são terríveis, e se utilizam de todos os meios para nos perturbar. E um dia Chico Xavier levou uma queda, gente. Ele conta, né, que ele escorregou lá, tropeçou e caiu, bateu um pouco a cabeça. E todo mundo quando cai, eu sei que aqui ninguém faz isso. Né? Que é uma prova de nossa evolução, é dar uma tropeçada numa pedra e chamá-la de irmã. Na hora que você tropeça com o seu dedo, com a unha encravada, que você olha para a pedra, minha irmã, você foi uma bênção de Jesus no meu caminho para exercitar a minha paciência. Nós dizemos isso, né? E aí eu vou cair para frente É. para me ajudar. Aí, imagina, você cai, bate a cabeça, você fica... Aí quando ele caiu, Emmanuel lhe apareceu e disse, não se irrite, não xingue, não reclame, abençoe. Aí Chico fez, obrigado, Senhor, por esta queda. Aí ele disse, Chico, eu disse a você para não se irritar, porque se você se irrita, você sintoniza com aqueles que estão irritados aqui na esfera espiritual. Daqueles que estão só de olho em você, para no momento que você estourar, eles sintonizarem com você. Então, o apóstolo Paulo disse uma coisa maravilhosa. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos desencarnados. Uns bons, outros nem tanto, né? Querem nos perturbar. Alguns nós fizemos mal a eles na vida passada e querem a vingança. Quem não conhece a história de Divaldo, 30 anos, Divaldo Pereira Franco, 30 anos com o obsessor perseguindo. Até o dia que ele conseguiu transformá-lo pelo exercício do amor. Mas não foi fazendo palestra não, viu? Não foi falando coisas lindas e maravilhosas, como ele sempre dizia, porque ele terminava de falar, estava o obsessor assim, ó. De olho. Divaldo conta, brinca muito, Divaldo Sargento, até no banho ele estava lá me perseguindo. Até que um dia ele sumiu, eu senti falta do obsessor. Porque todo dia aquela criatura no meu pé. E no dia seguinte, ele disse que na mansão do caminho foi abandonada mais uma criança. E ele foram chamar de Divaldo, quando ele chegou lá, estava aquela criancinha abandonada, pobre, doente. E aí quando ele pegou, racionalmente ele pensou o quê? Nós não temos mais vaga. Não tem mais vaga aqui. O que é que eu faço com essa criança? E todo mundo é Divaldo. Não tem vaga. A gente precisa resolver esse problema. Mas ele lembrou de uma coisa que nós precisamos aprender a exercitar. É fazer esta pergunta sempre que a oportunidade de fazer o bem se nos aparece à frente. Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Ou pergunta difícil, né?
Não se irrite. Como diz André Luiz, não se irrite, sorria. Se fosse Jesus no meu lugar, eu me irritaria, eu abandonaria a criança. E aí Divaldo conta que olhou, quando fez essa pergunta a si mesmo, disse, não, Jesus não ia abandonar uma criança, ele ia receber. Então a gente dá um jeito, arruma um leito, arruma um lugar, chama um médico. Neste momento, e aparece o Máscara de Ferro. Ele chamava ele de Máscara de Ferro, porque ele era bem horroroso. E olhou para Divaldo com sua mediunidade, vidente, audiente, quando olhou e disse, Divaldo, você vai receber esta criança horrorosa, parece um monstro. Vou, a partir de hoje é minha filha, porque eu não sei se vocês sabem, todas as crianças que Divaldo recebeu na mansão, ele registrava como filho dele. Então ele é pai de não sei quantos filhos. Meninos, mais de 200 crianças, né? Acho que muito mais do que isso. É mais. Muito mais. E aí ele insistiu, mas você vai realmente cuidar dessa criança? Ele disse, era uma menininha. E aí o obsessor olhou para ele e disse, não tem jeito, né? Agora eu tenho que ajudar você. E por quê? É que essa é minha mãe reencarnada, que renasce agora para o resgate das suas dívidas. É o exercício do amor, é a mediunidade como exercício do amor. O maior médium, entre aspas, vamos dizer assim, que passou na face desse mundo, tem nome, todo mundo conhece, foi Jesus. Este era o médium direto de Deus, recebia a influência direta do Pai, por isso que exercia, fazia o que fazia e nos advertiu que nós poderíamos fazer o que ele fez. O apóstolo Pedro era uma pessoa tímida, apesar de ser um tanto ou quanto bruto, violento, não é? Mas ele negou a Jesus no momento mais difícil. Sofreu muito com isso. Mas depois, no exercício sagrado da mediunidade, no dia do Pentecostes, se transformou de tal forma que a sua própria sombra curava as pessoas. E as pessoas iam até ele. E assim com todos os outros apóstolos, especialmente João, aquele que se dizia o amado por Jesus. A mediunidade ela é uma bênção de Deus para a criatura humana, para que nós possamos abrir nossos olhos aos portais do infinito, ver a vida como ela realmente é, imortal, repito, imortal. Compreender que a vida não acaba num túmulo, que nós não perdemos nossos entes queridos, pai, mãe, filho, esposo, esposa, que nossos inimigos não morreram no túmulo, não se acabaram no túmulo, que o ódio deles se perpetua no além-túmulo. Então é necessário que eu os transforme através da prece, que nossos irmãos suicidas não estão abandonados por Deus e que as nossas preces, porque eles continuam vivos, porque jamais morrerão. Nossos irmãos suicidas esperam de nós as nossas preces. É lindo, bonito, no dia 2 de novembro, todas as famílias irem ao cemitério, aos campos santos, enfeitarem flores, acender suas velas, porem suas bacias de arroz. Mas é importante que nós tenhamos também em mente a necessidade que o nosso pensamento é muito mais forte do que uma simples flor em um túmulo, do que uma vela que se acende. Nosso pensamento é a flor, é a luz da vela, é aquela comida, é a lembrança amiga que nós devemos dar ao ente que partiu, para que lá ele consiga ouvir os nossos pensamentos. Pai querido, fica em paz porque nós te amamos, confiamos em Deus no reencontro e estamos bem. Filha querida, não tema a morte, compreenda que um dia nós vamos nos reencontrar na eternidade. Assim como eles ouvem a nossa voz, nós vamos sentir a presença deles junto de nós, porque nós somos imortais. A vida permeia por todo o universo. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Deus não criou a morte, mas sim a transformação, a transubstanciação. O corpo que nós dizemos morrer, repito, vai transformar e dar vida a outras vidas. E o espírito imortal vai singrar os espaços. Muitos de nós ainda ficamos presos aos nossos preconceitos, aos nossos medos, porque a morte, embora seja uma transformação extraordinária, não muda o que eu realmente sou
se eu não desejar mudar. Então sejamos bons. Oremos por aquele que guarda alguma mágoa da gente, mas oremos com sinceridade, para que ele perceba a luz que há em nós. E que Jesus possa abençoar todos os médiuns da terra, todos aqueles que receberam essa bênção sublime. Porque eles, os médiuns, são esses portais, esses caminhos por onde nós recebemos tantas mensagens. O Livro dos Espíritos é o exemplo maior da mediunidade. Vários médiuns em diversas partes do mundo respondendo às perguntas dos espíritos através deles, respondendo às perguntas de Kardec. Leiam a literatura espírita, leiam os livros espíritas, leiam os livros de Chico. O primeiro deles, Parnaso do Além-Túmulo. Tantos poetas desencarnados, os mais diversos estilos, escrevendo através das mãos abençoadas da mediunidade de Chico Xavier. Muito obrigado pela paciência em nos ouvir. Que Jesus nos abençoe. Eu anotei aqui, como você falou, entrar na casa espírita e já colocar numa mesa. Muita gente já quer entrar, chegar no centro espírita e participar de uma sala, de uma reunião mediúnica. Então, nós dois sentimos na pele isso. Eu nunca esqueço. E o que aconteceu? Quando me colocaram, né? Eu analfabeto de pai e mãe, não sabia nada da doutrina. Quando me colocaram naquela sala, eu só pensava em sair correndo e fugir. E fugi, corri. Quando terminou, passei 10 anos afastada do centro espírita. 10 anos afastada. Por falta de quê? De esclarecimento. Então, quando a gente fala estudar, é isso daí. Quando eu costumo falar uma aula, é isso daí. Porque, Cláudio, agora ele deixou bem explicado, bem para quem está vindo pela primeira vez mesmo. Não baixa, não entra, não chupa. É completamente, né? Mas a gente tem que entender, porque a gente passou por esse processo, né? A gente não tem instrução. Então, hoje, aqui, pelo menos aqui na nossa casa, passa por isso. Nas quarta-feiras nós temos o estudo do Livro dos Médiuns. Temos também o livro do estudo do Livro dos Espíritos. No domingo, com os nossos professores ali, o Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes a pessoa fala assim, é longe, é esquisito para ir à noite e tal. Então, no domingo, às 9h30, né? Isso vocês vão ver. Às 9 horas mudou, não foi? Às 9 horas da manhã, no domingo, aí tem estudo aqui para quem quiser vir aprender sobre a doutrina espírita. Foi isso aí que quando você falou, eu anotei logo, porque eu acho que eu nunca vou esquecer. E sem contar que numa sala mediúnica tem médiuns videntes. E às vezes acham que vão receber, como a nossa irmã uma mensagem do pai ou da mãe, e às vezes não só tem a evidência do bonzinho, do lado bonzinho. Então tem coisa que às vezes você não está nem preparado para ouvir nem para ver. Então, por isso, essa preparação, mas não que seja secreto, nada assim, de se espantar, certo? Nós temos aqui a caixa de vibrações que a gente está deixando toda quinta-feira, domingo, está ficando ali, para quem tiver alguém doente, no meio do hospital, tomado, depressivo, principalmente com essa pandemia, cada dia a gente sabe de uma coisa, aí a pessoa fica agoniada, estressada em casa, então coloca ali a vibração para a gente fazer essas vibrações, intenção desses nossos irmãos que estão precisando tanto. Eu até coloquei aqui, Maria de Jesus e a irmã, né? Elas estão precisando muito das nossas vibrações. José Ferreira, que abençoe. Seu João Miguel de Oliveira, você sabe muito bem desse caso que eu passei para você, cunhado do Edson. Esse homem, ele fez vou botar rapidinho, ele fez um exame no hospital de Palmares. E no exame apareceu um tumor no cérebro. Ele foi transferido para Recife. Recife não acreditaram no exame e fizeram outro. Bateu, o mesmo diagnóstico.
um tumor no cérebro. Manda chamar a família, reunir a família, veio a família de São Paulo. Né? Eu estou pulando, viu, gente? Não estou entrando em detalhe, não. Moral da história. Seu João, eu fui visitar ele domingo. Ele está em casa, ele não fez cirurgia, não tinha tumor nenhum. Não tinha tumor. Ele teve um AVC e ele foi feito 2 tomografias, Palmares e Recife. E a gente com ele em vibrações e no tratamento à distância. Fazendo os tratamentos. A fé também, né, gente? A gente tem que fé. Não é só, eu vou pedir para a Cláudia colocar meu nome, o nome do meu parente lá, o endereço, o problema que ele está, e vou ficar em casa. Não, eu vou ficar em casa também, vibrando naquele dia, levando meu pensamento para aquela pessoa. Nós vimos o caso, então eu estou citando aqui o caso. O seu João Miguel, ele já está falando, que ele não estava falando, eu te falei, nem falando, nem andando. Ele já está falando, andando ainda não, mas já está movimentando um lado do corpo. Foram 4 AVC, viu? 4. Nossa irmã Ivanilda também está adoentada. Heitor Araújo de Medeiros, nem sei que é netinho, né? Medeiros. Margarida Ferreira. Eu coloquei aqui, mãe de Érica. Você acredita que eu não lembrei o nome da sua mãe? Diga aí. Cleonice. Cleonice, olha, eu tentei, olha. Mãe de Érica. Mas deu um branco. E Pedro Gilberto, nós tivemos hoje uma boa notícia. Né? Ele está com problema de CA. E graças a Deus, os últimos exames que ele fez agora, a revisão dele, eu costumava falar assim, eu passei no vestibular. Quando me entregava assim, exame, está tudo ok. Aí eu passei no vestibular e hoje foi agraciado. Pedro Gilberto, para quem não conhece, é filho do seu Pedro, aqui da casa. E ele foi. O exame deu para ele está, ele não está mais com o neoplasia. Não está mais, foi, eu vi o exame também. Né? Nossa irmã Ruth também está doente, o marido dela também está, né? Sofreu um pequeno acidente, está acamado. Então vamos vibrar, vamos pedir por essas pessoas, e vocês aí, estou vendo gente, rostinhos novos aí, sejam bem-vindos. Vocês que têm alguém doente, que estão passando por alguma dificuldade, qualquer coisa, se quiser fazer uma vibração, fazer um tratamento à distância também, nós fazemos um tratamento à distância, nos procure, certo? Vamos pensar nesses aí. Quinta-feira, de hoje a 8, é a palestra com a nossa irmã Érica, e é sobre o aborto. Aborto não. A gente fala muito no suicídio, mas está tendo muitos casos de aborto. Então o tema vai ser um tema, né? Que é para a gente divulgar mesmo. Eu já aqui. Não perca, ela está falando. De hoje a 8, aborto não, vai ser o tema, certo? Como de costume, aqui colocando menor despedido, que o nosso querido lá, André colocou. Como de costume, nós sorteamos 2 livros aqui. Então vocês ao chegarem, acho que receberam uma mensagem, um número. Você vai pegar aqui. Tem alguém que não recebeu a mensagem? Que fale hoje, eu espero a próxima reunião. Até quando? Até quando? Quem entregou a última? 14. 14. Quem pegou o 14? Olha aí na mensagem. Olha direitinho aí, pessoal. Ninguém pegou a 14, eu não posso. 21. Peraí. 3. Não acredito. 6. Livro dos médios ou livro termino. Se a gente observar os nossos adolescentes, estão sendo toda semana contemplados. 12. 12. Aí. Pode levar,
aqui, vai ser bem para cá também. Para dar descanso para os nossos irmãozinhos. Vamos pensar no nosso Mestre Jesus, que aqui se encontra. Essa espiritualidade unida, fraterna, que está aqui nos agraciando com esse abraço, com esse consolo, com esse esclarecimento, dentro da nossa filosofia espírita, que é consoladora e esclarecedora. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, na noite de hoje, pela nossa casa, Senhor, pelos nossos trabalhadores, pelas pessoas, Senhor, aqui presentes, e a cada familiar que está tendo esse auxílio, seu Pai, esse abraço, essa luz, que está aqui, Senhor Jesus. E fluidos benéficos e curadores sejam emanados sobre cada um de nós, sobre esses pacientes que a nossa irmã acaba de citar, sobre as pessoas que estão inscritas, que tenham todo o auxílio e amparo da nossa espiritualidade. Obrigado, minha irmã. Obrigado a todas as pessoas que aqui estão, que sejam agraciadas com as bênçãos da cura, da paz, da harmonia, da alegria. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, por podermos estar aqui, unidos em nome do caminho. Fica conosco, hoje e sempre.